Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre as mutações gênicas. Mutações gênicas são alterações na molécula de DNA. E essas alterações, consequentemente, acabam provocando alterações no fenótipo, na expressão do gene. O DNA é uma molécula razoavelmente estável. Durante o seu processo de duplicação, a chamada semiconservativa, ela normalmente se mantém íntegra, sem grandes alterações. Porém, é passível de ocorrer falhas durante o processo de duplicação do DNA, ou por agentes externos, tais como raio-x, radiação ultravioleta, ou até próprios mecanismos metabólicos da gente. Essas alterações provocadas nas sequências de bases do DNA geram o que nós chamamos de mutação. Então, a mutação é a alteração na sequência do DNA. Essa alteração pode não provocar absolutamente nada. Nós temos mecanismos de autocorreção. Ou, às vezes, uma pequena mutação é capaz de provocar uma alteração muito intensa do fenótipo da pessoa. E, consequentemente, essa alteração pode ou não gerar uma péssima qualidade de vida. Bem, para que a gente possa entender melhor o que é a mutação, vamos acompanhar um exemplo de uma alteração entre a base citosina e a base uracila. Vamos lá. A citosina é uma base nitrogenada, onde ela tem um radical de amina. A perda desse radical de amina pode fazer com que ela se transforme na uracila. Repara que a molécula é extremamente semelhante. Uma alteração de base é capaz de provocar a mudança total da base. E, consequentemente, essa mudança de base é capaz de gerar uma informação diferente da informação original. Vamos ver a molécula como um todo. Repare o seguinte, eu aqui tenho uma molécula de DNA que, durante o processo de autoduplicação, ela vai abrir os seus filamentos, novos filamentos serão incorporados e a molécula vai se manter igual, processo chamado de semiconservativo. Porém, aquela alteraçãozinha da perda do radical de amina pode fazer com que esta citosina aqui se perca e gere uma uracila. Repara que a sequência normal seria guanina, citosina. Eu agora tenho guanina, uracila. Esta entrada da uracila aqui vai provocar e muito uma alteração na estrutura molecular. Isso por quê? Primeiro que a uracila não é uma base do DNA, ela é uma base do RNA. Mas por alteração bioquímica, ela foi incorporada à molécula de DNA. Quando a leitura genética dessa molécula for feita, a informação será totalmente trocada. Vamos observar. Olha só. Eu tenho aqui o DNA normal. Eu já tenho aqui a alteração da uracila. E aí o que acontece? A base que faz par com a citosina é a guanina. Mas ao trocar citosina por uracila, a paridade de base já passa a ser adenina. Então, eu já acabei trocando o outro filamento também. Como essa uracila não faz parte da molécula de DNA, ela é retirada pelo processo de correção automático. Só que ao se retirar a uracila, a outra base já foi trocada. E ao ser trocada, observe, vai se corrigir, vai entrar uma timina. Por quê? Porque a timina é a base nitrogenada que faz par com a adenina na molécula de DNA. Mas atente, originalmente eu tinha uma guanina e uma citosina. A retirada dela provocou a incorporação de uma uracila, que vai ser removida, porque a uracila não faz parte do DNA, incorpora-se uma timina, só que agora a sequência já não é mais igual à original. Esta sequência de DNA aqui agora é chamada de DNA mutante. A partir daí, essa alteração na sequência de bases pode provocar uma alteração significativa na transformação da informação genética. Pode ser que essa alteração não gere grandes problemas para frente, na hora de se traduzir o código genético, mas essa pequena alteração aqui pode, muitas das vezes, provocar uma grande alteração bioquímica. Bem, para que a gente possa melhor entender isso, vamos ver alguns exemplos.
né? Existem vários exemplos dentro da espécie humana, várias alterações genéticas que provocam grandes alterações bioquímicas e, consequentemente, uma piora na qualidade de vida da pessoa. O primeiro exemplo que nós vamos ver é a chamada anemia falciforme, ou tecnicamente chamada de ciclemia. Para que a gente possa entender o que significa isso, vamos nos recordar a bioquímica da hemácia. A palavra anemia indica para a gente que é uma redução na quantidade de hemácias funcionais do nosso organismo. Nesse caso específico, na chamada anemia falciforme, ocorrerá uma alteração bioquímica na molécula de hemoglobina. A hemoglobina é uma molécula formada por 4 cadeias polipeptídicas, 2 cadeias denominadas de alfa, 2 cadeias denominadas de beta. A junção dessas 4 cadeias forma a hemoglobina, que é uma proteína composta. Acontece que toda proteína é a tradução do nosso código genético, ou seja, eu tenho a molécula de DNA que transcreve uma molécula de RNA que vai traduzir uma molécula de proteína. Então a proteína é o resultado final da nossa sequência de DNA. Mas se eu tiver uma alteração na sequência de DNA, eu automaticamente terei uma alteração na minha proteína, que é o que acontece no caso da anemia falciforme. Uma alteração no DNA provocará uma alteração na estrutura molecular da hemoglobina, principalmente na chamada cadeia beta. Ela vai alterar a sua forma. E ao alterar a forma da hemoglobina, ela, por tabela, altera a forma molecular e a forma estrutural da hemácia, dificultando o trânsito da hemácia. A gente não pode esquecer que a hemácia ela é importantíssima para o transporte dos gases respiratórios, principalmente o oxigênio. Uma alteração nela provocará uma deficiência de transporte na molécula do gás oxigênio. Mas vamos acompanhar o exemplo da anemia falciforme. O DNA normal tem uma sequência de 3 bases nitrogenadas, né? Citosina, timina, citosina, que vai traduzir o aminoácido chamado de ácido glutâmico. Se houver uma alteração nessa sequência de bases, essa informação aqui poderá ser alterada. Observe que, com a sequência normal, as hemácias apresentam um aspecto normal. São discoides, bicôncavas, com grande quantidade de hemoglobina dentro, para que possa promover o transporte do oxigênio. Mas vamos observar quando ocorre uma alteração. Repara, eu agora tenho citosina, adenina, citosina. Então aquilo que era timina virou adenina. Então a sequência que era CTC passou a ser CAC. Essa única mudança na sequência de bases gera uma nova informação. O que antes era um aminoácido chamado de ácido glutâmico, agora é um aminoácido chamado de valina. Mudei apenas um aminoácido, mas a mudança deste aminoácido vai mudar toda a estrutura molecular da proteína. A cadeia beta se desforma, ela muda o seu aspecto, fazendo com que a hemácia altere o seu formato também, pegando um formato de foice. Daí o nome anemia falciforme, porque a hemácia adquire um aspecto de foice. Essa alteração anatômica dificulta o transporte do oxigênio. Primeiro, porque a alteração na estrutura da molécula dificulta a entrada. Segundo, porque a alteração na morfologia da hemácia, quer dizer, na forma, dificulta o deslocamento dela dentro dos vasos sanguíneos, provocando não só a deficiência de oxigênio, como também lesões, principalmente renais. Por quê? Porque essa hemácia aqui, ela arrebenta muito facilmente. E aí o rim começa a se sobrecarregar para tentar eliminar os resíduos. Então, uma pequena alteração na base do DNA fez com que eu mudasse um aminoácido, e essa mudança de um aminoácido provocou uma mudança radical na estrutura da hemácia. Isso é uma doença de origem genética. É interessante nós até comentarmos que essa doença
da anemia falciforme, ela é uma doença característica do Mediterrâneo. Acontece que existe uma doença chamada de malária, onde o protozoário que provoca a malária, ele se abriga dentro da hemácia, porque ele se alimenta da hemoglobina. Essa alteração provocada pela anemia falciforme dificulta a entrada do protozoário e, consequentemente, reduz a incidência da malária. Olha, você veja, né? Uma doença de ordem genética, uma doença que provoca alterações na estrutura da hemácia, que acaba provocando uma péssima qualidade de vida para a pessoa, acaba servindo como fator limitante para o desenvolvimento de uma parasitose. Então, nas áreas onde eu tenho grande incidência de anemia falciforme, eu basicamente não tenho malária, justamente porque a alteração da hemácia provocou a alteração do protozoário e não consegue mais se desenvolver e, consequentemente, reduziu-se a concentração da doença. Uma outra doença também provocada por alteração genética é o albinismo. E o que vem a ser o albinismo? O albinismo é a falta de um pigmento chamado de melanina, que é o pigmento que dá a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, ou seja, todas as cores que nós temos no organismo, os olhos, a pele, o cabelo, derivam da melanina. Acontece que a melanina ela é o produto da transformação da tirosina, um outro aminoácido. Uma falha genética impede esta conversão e, consequentemente, ao impedir esta conversão, eu tenho uma deficiência na produção de melanina. Eu basicamente não tenho melanina. Ao não ter melanina, eu não tenho a pigmentação. A minha pele é totalmente branca. O cabelo, os pelos se tornam amarelados. Isso piora a qualidade de vida da pessoa, porque a melanina é um fator de proteção. Ela protege o nosso organismo contra a radiação ultravioleta do sol. Então, as pessoas que não têm melanina têm que se proteger muito mais do que nós que temos. Isso não significa dizer que nós que temos melanina estamos protegidos radicalmente contra a radiação ultravioleta. Não, não estamos. Porém, ela funciona como filtro. Já a pessoa que não tem um problema agravado, que além de se ter que aumentar o fator de proteção contra a radiação ultravioleta, tem que tomar o máximo de cuidado, visto que a radiação ultravioleta é um fator mutagênico, é um fator que provoca alteração do DNA, podendo provocar o câncer de pele, né? O famoso melanoma. O nosso terceiro exemplo é a fenilcetonúria. O que é a fenilcetonúria? É a nossa incapacidade de transformar um aminoácido, a fenilalanina, em tirosina. Acontece que essa incapacidade se dá por uma falha genética. Essa falha genética impede a formação de uma enzima que vai ser a responsável pela transformação da fenilalanina em tirosina. Isso é muito grave, porque o acúmulo de fenilalanina na corrente sanguínea faz com que haja produção de ácido. E aí o nosso sangue, se tornando ácido, provoca alterações de ordem neurológica. Acontece que, mesmo sendo uma deficiência genética e, consequentemente, não existindo cura, nós temos como controlar a doença, bastando que se faça uma dieta restritiva da presença do aminoácido. Porque esse aminoácido é muito comum em farináceos. Por isso, no Brasil, já há bastante tempo, e inclusive em todos os países do mundo, a criança deve ser testada logo após o seu nascimento se ela tem ou não a capacidade de transformar a fenilalanina em tirosina. Esse exame é o famoso teste do pezinho, tecnicamente chamado de PKU. O teste do pezinho faz o diagnóstico de várias doenças, inclusive da incapacidade de transformação do aminoácido. Sendo detectado esse problema, a criança vai ter uma alimentação isenta desse aminoácido e, com isso, ela não faz o acúmulo acentuado na corrente sanguínea e pode ter uma vida normal. Caso contrário, se isso não for detectado até os 3 meses, o acúmulo de aminoácido provocará lesões cerebrais de maneira irreversível. Esse aminoácido é muito usado em produtos diet. Por isso é que, quando você pegar uma latinha de refrigerante diet, observa que está escrito assim: atenção, fenilcetonúricos, contém
fenilalanina, justamente para que a pessoa que tem o problema não faça a ingestão desse refrigerante, o que pode provocar uma elevação na taxa de aminoácidos na corrente sanguínea. Bem, além das mutações, que é a alteração da sequência do DNA, pode existir também alterações cromossômicas, ou seja, o quantitativo cromossômico é alterado. Isso acontece durante o processo de meiose. Lembra que nós vimos que a formação dos gametas havia separação das cromátides. Por várias razões, às vezes ocorre dessas cromátides não se separarem. E aí o que acontece? Durante o processo de formação de gametas, eu vou ter gametas com mais quantidade de cromossomos do que deveria, ou com menos quantidade de cromossomos como deveria. Vamos dar uma olhada num filme chamado O Homem-Elefante, que é provocado por uma alteração genética também, que provoca uma deformidade física na pessoa. Vamos observar, vamos a ele. When you have a moment, just take this up to the patient in the isolation ward, will you? Yes, sir. Don't be frightened, he won't hurt you. Regardez l'homme tatoué, venez voir, allez, l'homme tatoué. Mesdames et messieurs, le terrible homme éléphant. Viram? Antigamente, como não se tinha muita noção das doenças genéticas, as pessoas que apresentavam alterações não explicadas eram isoladas, como eram os pacientes de doenças mentais também. Eles eram isolados do convívio das pessoas, ou até mesmo se tornavam aberrações para a demonstração em casos de circos, etc. Porém, muita coisa mudou, principalmente a partir da década de 50, né, com o avanço da chamada citogenética. Vamos escutar um trechinho a respeito disso. Vamos lá. O estudo dos cromossomos, sua estrutura e sua herança denomina-se citogenética. A ciência da citogenética humana moderna data de 1956, quando Tigio e Levin criaram técnicas eficazes para a análise dos cromossomos e estabeleceram que o número normal de cromossomos é de 46. Bem, gostaram do texto? Então, olha só, para que a gente possa entender as alterações cromossômicas, nós temos que primeiro pensar qual é o padrão normal. O padrão normal, que é o cariótipo humano, ele é composto de 46 cromossomos. Sendo que, dos 46 cromossomos, 44 são ditos autossomos ou somáticos, que são aqueles que controlam todas as funções do nosso organismo. Mais 2 sexuais, que são os chamados heterossomos ou cromossomos sexuais. Então, o nosso cariótipo ele é composto de 44 cromossomos autossomos mais 2 sexuais. Então, no caso do homem, eu teria 44A mais XY. No caso da mulher, 44A mais duplo X. Sendo que nós não podemos esquecer que os cromossomos se colocam aos pares, os chamados cromossomos homólogos. Então, nós temos 23 pares. Acontece que quando ocorre a alteração cromossômica, o quantitativo é alterado, nós dizemos que está ocorrendo uma aneuploidia. E essa aneuploidia ela pode ser somática ou sexual,
depende em qual cromossomo está ocorrendo. Se a alteração quantitativa se dá nos autossomos, a aneuploidia é somática. Se a alteração quantitativa se dá nos sexuais, a aneuploidia é sexual. A mais famosa aneuploidia somática é a chamada síndrome de Down, tecnicamente conhecida como trissomia do 21. Isso por quê? Porque, na realidade, no 21º par, ao invés de eu ter 2 cromossomos, eu tenho 3 cromossomos. Durante o processo de meiose, um gameta carregou um cromossomo a mais. Então, na hora que houve a fecundação, que houve a fusão, esta célula, que deveria ter 44A mais XY, ou 44A mais duplo X, passa a ter 45A, porque ela ganhou um cromossomo a mais. Então, 45A XY se for homem, 45A duplo X se for mulher. A síndrome de Down, conhecida também como mongolismo, provoca várias alterações. Baixa estatura, uma qualificação de QI relativamente baixa, uma dentição mal formada, alterações no globo ocular, né? Pescoço curto. Então a pessoa tem uma série de transformações. Daí, inclusive, a palavra mongolismo. Por quê? Porque você olhando uma pessoa portadora dessa síndrome, você lembra do mongol, que são aquele povo que mora na Ásia. Tá? Então, a fisionomia se torna muito semelhante a eles. Vamos ver agora o depoimento da professora Fátima Caldeira, que trabalha com os portadores de síndrome de Down. Vamos a ele. Se nós temos uma família que a estrutura assim, é mais tímida, mais introvertida, fala pouco do que sente, essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto com a síndrome de Down vai corresponder a esse comportamento e a esse temperamento geral da família. E se a gente tem, por exemplo, uma família agitada, que fala alto, que se mexe muito, esse comportamento também é herdado e fica uma característica própria da pessoa com síndrome de Down. O que a gente tem como particularidade seriam alguns aspectos emocionais não bem elaborados pela criança, pelo adolescente e pelo adulto em função da deficiência mental, da alteração cognitiva que eles têm. Então, na mesma hora que a gente sofre alguma coisa, ou que a gente fica com raiva, ou que a gente se sente ofendido, a gente elabora isso cognitivamente e acalma o que a gente sente. Uma criança ou um adolescente, um adulto com uma deficiência mental, que tem um atraso cognitivo, ela tem o que a gente chama de labilidade, uma instabilidade emocional. Ela não sabe lidar com aqueles sentimentos. Quando a gente está diante, por exemplo, de algumas pessoas que olham mal para a gente, fazem assim, dão aquela gelada do olhar, a gente sente isso e às vezes gela a pessoa do mesmo jeito e sai daquele contexto. A pessoa com a deficiência mental, ela sofre com isso e acaba manifestando isso em comportamento. Às vezes ficando agressiva, às vezes ficando agitada, às vezes chegando até a perguntar para a pessoa, por que você não gosta de mim? Então há uma ingenuidade e ao mesmo tempo uma dificuldade de lidar com os sentimentos. De forma geral, eu penso que o meio é que produz o melhor comportamento ou não, a partir da hora que esse meio entende que há uma deficiência mental e que a gente tem que considerar esses detalhes no comportamento do sujeito. E aí, gostaram? Uma pessoa que lida com esses portadores, nada mais é do que uma pessoa que dá qualidade de vida a essas pessoas, né? Várias instituições no país hoje se preocupam com isso. Por quê? Não tem cura, mas nós temos como melhorar e muito a qualidade de vida. Bem, uma outra aneuploidia somática é a chamada síndrome de Patau, ou trissomia do 13. São alterações no 13º par, onde na realidade eu não tenho um par, eu tenho um trio de cromossomos. Essas alterações, essa alteração, melhor dizendo, né, a nível cromossômico, provoca alterações de ordem gastrointestinais, cardíacas, o que faz com que essa criança tenha, no máximo, 3 anos de vida. Então é uma síndrome bem diferente de Down, que vai provocar, lamentavelmente, o falecimento do seu portador. Uma outra síndrome grave é a síndrome de Edwards, ou trissomia do 18. Nesse caso, as alterações morfológicas e fisiológicas do organismo da criança faz com que ela consiga uma sobrevida de, no máximo, 1 ano de idade. São alterações cardíacas, geniturinárias, digestórias e até do sistema nervoso. Em alguns casos, com microcefalia, o encéfalo não se desenvolve, o que provoca, lamentavelmente, o falecimento. Agora vamos falar das aneuploidias sexuais.
aquelas onde a alteração cromossômica ocorre no par sexual. E existem duas grandes aneuploidias sexuais: a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Turner se caracteriza pela ausência de um cromossomo X. Na realidade, a aneuploidia sexual ela é exclusiva de um sexo. Na aneuploidia somática, não. Ambos os sexos poderiam ter. No caso da sexual, no caso da Turner, por exemplo, é uma mulher. Tem que ser uma mulher. Porque para que a gente possa nascer, é obrigatória a presença de um X. Então, X0, porque na realidade essa mulher tem ausência de um cromossomo X. Essa ausência provoca várias alterações. Baixa estatura, esterilidade, porque o ovário dela não funciona. Ela vai apresentar problemas de ordem mental, então ela vai ter uma dificuldade de aprendizado muito grande. Tem uma deficiência imunológica, então é uma mulher que normalmente fica doente. Então, essas alterações são provocadas pela ausência de um cromossomo X. Interessante, esta mulher não tem cromatina sexual. Então, uma das maneiras do diagnóstico rápido é o teste da cromatina sexual. Se a mulher não tem, ela é portadora da síndrome de Turner. Já a síndrome de Klinefelter é uma característica do homem. Ele tem um cromossomo X a mais, então ele é XXY. A entrada desse X a mais provoca várias alterações, justamente porque vai se elevar a taxa estrogênica no homem. Então ele vai ter atrofia testicular, ele é um homem estéril, ele vai ter problema na estrutura muscular dele, porque como ele tem deficiência de testosterona, a fixação da proteína no músculo se torna deficitária. Ele vai apresentar um desenvolvimento exagerado das mamas, o que nós chamamos de ginecomastia, e também alterações de ordem mental. Então, tanto na Turner quanto em Klinefelter, você tem a especificidade do sexo. Turner para a mulher, Klinefelter para o homem. Bem, as alterações cromossômicas, de uma maneira bem resumida, nós podemos dizer que tem ordens somáticas ou sexuais. Não importa que ela seja somática ou sexual. O que importa é que durante o processo de meiose houve uma falha na formação de gametas e, consequentemente, ou alguém ganhou mais cromossomos do que deveria, ou alguém ganhou menos cromossomos do que deveria. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, eu diria para você, preste bem atenção nos processos mutacionais. Estude as alterações de base. Veja por que no processo semiconservativo isso pode acontecer. Olhe as alterações cromossômicas, as somáticas e as sexuais. Pesquise outras, procure outras, existem várias. Nós citamos apenas algumas, as mais famosas. Veja aquelas que efetivamente existem, mas não provocam nada no homem. O que acontece? A alteração pode não provocar nenhum problema de ordem orgânica. Então dê uma pesquisada, vale a pena, é um assunto extremamente interessante. Bons estudos.